Fala, meu amigo, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Vamos para mais um giro de notícias, primeira edição dessa semana, primeira edição dessa segunda-feira. Vamos começar aqui a nossa semana atualizando tudo sobre o nosso gigante da colina. Tem bastante coisa pra gente falar. A gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro, mostrar aqui a tabela de classificação, a rodada completa. Campeonato Brasileiro Sub-20 também, onde o Vasco é líder da competição, indo muito bem lá no Sub-20. E vamos falar sobre o mercado da bola, né? No jogo de sábado ficou evidente o quanto o Vasco precisa de um zagueiro. E um sonho antigo do Vasco está livre no mercado, Otamendi. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E a gente vai falar também sobre o zagueiro ex-Flamengo Léo Duarte, que foi procurado pelo Vasco da Gama, outro jogador que vai ficar livre no mercado e pode chegar de graça. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, eu conto com você. Primeiro, deixando aquele like que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Dá essa moralzinha se inscrevendo, deixa o like, vai rodar a vinheta e eu tô voltando. Bom, meu amigo, eu começo esse vídeo aqui com uma notícia muito triste, né? O Vasco perdeu hoje um dos seus maiores ídolos, o capixaba Giovani, o Pequeno Príncipe, nos deixou hoje aos 62 anos de idade. A semana já começa com essa notícia bem triste, né? Bem ruim. Por volta das 5 horas da manhã, o craque sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Ele ainda foi levado ao hospital pelos filhos em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não resistiu e nos deixou. Então fica aqui o nosso abraço, né, a toda a família do Giovani, ele que já vinha lutando pela saúde, né, há alguns anos e infelizmente no dia de hoje nos deixou. Um dos grandes ídolos aí da história do Vasco da Gama, será sempre lembrado, né, por tudo e todos. O Vasco já fez post ali em homenagem também ao Giovani, nas redes sociais uma comoção muito grande também da comunidade vascaína, e que o Giovani descanse em paz, né, será sempre lembrado aí como um grande jogador, um grande ídolo do Vasco. E aí fica aqui os nossos sentimentos, né, aos familiares e amigos do Giovani, que infelizmente nos deixou no dia de hoje. Bom, vamos seguir aqui, vamos seguir o nosso vídeo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Vasco foi derrotado, né? No sábado, perdeu para o Internacional por 4-1 e terminou a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na 12ª colocação. O Vasco está a 4 pontos do G5 e a 2 pontos da zona do rebaixamento. Campeonato maluco e embolado esse Campeonato Brasileiro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela do campeonato, que tem o Palmeiras líder com 35 pontos, o Flamengo é o segundo, tem 31, o Fluminense é o terceiro colocado, tem 30, o São Paulo é o quarto colocado, tem 24, o Atlético Paranaense é o quinto, tem 24, o Bragantino é o sexto colocado, tem 23, o Bahia é o sétimo, tem 23, Curitiba oitavo, 23, Botafogo nono, 21, Galo décimo colocado, 21, Internacional, que venceu o Vasco, foi para 11º, tem 21, o Vasco é o 12º, tem 20, Cruzeiro 13º, tem 20, Vitória 14º, 19 pontos, Grêmio 15º, 18 pontos, Santos 16º colocado, 18 pontos. Na zona do rebaixamento está o Corinthians com 18 pontos, o Remo com 15 pontos, o Mirassol com 13 pontos e a Chapecoense, que perdeu mais uma ontem, com 9 pontos. Então, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro, meu amigo. O Vasco ali no bolo, né? 12º colocado. Tá tudo muito embolado, né? Tudo muito embolado. O Vasco ali na 12ª colocação, 2 pontos apenas do Z4, e o Vasco na próxima rodada vai enfrentar o Red Bull Bragantino, né? O Vasco tem um compromisso aí no meio do ano, do meio da semana, pela Copa Sul-Americana contra o Olímpia, e no próximo domingo, 8h30 da noite, o Vasco recebe o Bragantino em São Januário. Essa será a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, meu amigo, no Sub-20, o Vasco é o líder, tá? O Vasco tá indo muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-20 e após 12 rodadas o Vasco é o líder da primeira fase do Brasileirão Sub-20. E eu vou colocar a tabela na tela para você. O Vasco enfrenta nessa quarta-feira às 3 da tarde o América Mineiro no Nivaldo Pereira.
O Vasco é o líder com 28 pontos, o Palmeiras também tem 28, Santos tem 23, Botafogo tem 20, América tem 20, Bragantino 18, Bahia 18, os 8 primeiros se classificam, né? E aí tem Corinthians com 18, Flamengo 17, Atlético 16, Vitória 16, Grêmio 13, Fortaleza 13, Fluminense 12, São Paulo 12, Criciúma 10 e na zona do rebaixamento Cuiabá 8, Avaí 8, Juventude 6. Então o Vasco aí líder, né, do Brasileirão Sub-20, campanha muito boa, né? Apenas 2 derrotas em 12 jogos, 28 pontos conquistados. Quem dera se no campeonato profissional a gente estivesse bem assim também, né? Mas faz parte, né, meus amigos? Faz parte. Vamos seguir aqui o nosso vídeo. Hoje é dia de convocação para a seleção brasileira, né? Vamos conhecer aí quem vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Será que o Neymar vai? O que você acha, meu amigo? Neymar vai ser convocado? Merece ser convocado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O que a gente sabe é que Paulo Henrique do Vasco não será convocado pela seleção brasileira, né? Paulo Henrique que vai desfalcar o Vasco até a Copa do Mundo por conta de uma lesão e tá fora, né? Tá fora de qualquer chance de ser convocado. Também por conta dessa lesão, mas mesmo se não tivesse lesionado, né, o PH perdeu muito espaço, vem jogando muito mal e não será convocado aí pela seleção brasileira. Existe a expectativa de Ryan, né, revelado aí pelo Vasco, que está lá no Bournemouth. Ryan tem chances reais de ser convocado para a seleção brasileira. Vamos torcer, eu quero muito que o Ryan vá para a Copa. Vamos torcer, vamos aguardar e a gente acompanha essa convocação aí hoje por volta das 5 horas, né? A lista será divulgada pelo Carlo Ancelotti. Vamos falar de mercado da bola aqui, meu amigo? Assunto principal desse vídeo aqui, né? Um sonho antigo do Vasco da Gama vai ficar livre no mercado. Aos 38 anos e próximo de jogar mais uma Copa do Mundo pela Argentina, Nicolás Otamendi comunicou nessa semana que vai encerrar sua passagem pelo Benfica. De acordo com o jornal português A Bola, o defensor já conversou com o técnico José Mourinho e expôs o sentimento de não querer a renovação de contrato com o sonho de encerrar a carreira no futebol sul-americano. O Vasco tem interesse na contratação de Nicolás Otamendi. Mas o River Plate deve frustrar o sonho vascaíno. Apesar da liberação, Otamendi tem um destino praticamente quase certo de ser o River Plate. Segundo a publicação do jornal português A Bola, o experiente zagueiro quer jogar no River após a Copa do Mundo de 2026. Mesmo sendo revelado pelo Vélez, o jogador tem o River como clube de coração e tem a ideia de finalizar sua carreira dentro da equipe do River Plate. O Otamendi já jogou no Brasil, né? Jogou no Atlético Mineiro em 2014, onde fez 19 jogos e marcou 1 gol. Ele é campeão do mundo em 2022 pela Argentina e acumula passagens por Porto, City e está na sua 6ª passagem, né, pelo Benfica. Seria, mesmo aos 38 anos, um baita reforço para o Vasco, né? O Nicolás Otamendi. Mas, aparentemente, né, o destino será o River Plate. Mas o Vasco acho que tem que tentar, né? Acho que não custa nada o Vasco tentar essa negociação com o Otamendi. Afinal de contas, acho que hoje o Vasco tem até mais poder financeiro do que o futebol argentino ali, né? Do que o River Plate. Mas vamos aguardar, a gente vai acompanhar. Tendo novidades, a gente traz aqui. Para encerrar esse vídeo, vou falar de outro zagueiro. Esse o Vasco já fez contato, que é o Léo Duarte, do Başakşehir da Turquia, zagueiro ex-Flamengo. O zagueiro tem contrato até o dia 30 de junho, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, e o Vasco demonstrou interesse e fez contato pela contratação desse jogador, segundo a imprensa da Turquia. É isso, meu amigo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima.